Pergunta sobre o que cria um campo magnético. Então, eu já falei para você, se você tem uma carga em movimento, como um fio, uma corrente, vai produzir um campo magnético. Tem também, obviamente, você tem o ferro que você magnetiza, também vai produzir um campo magnético. Então, ele produz porque ele tem átomos dentro dele que tem, você pode pensar que tem correntes pequenas, cada átomo tem uma corrente pequena que está relacionada ao spin do átomo. E se todos estão alinhados, todas essas correntes vão juntar para produzir uma corrente grande que vai produzir um campo magnético. Então, por exemplo, o campo magnético da Terra é por causa disso. Agora, se você tem um campo elétrico em movimento, ele também produz um campo magnético. Então, na equação do Maxwell, existe uma relação, que é a variação espacial do campo elétrico está relacionada com a variação temporal do campo magnético e vice-versa. Então, tem essas relações. De fato, uma maneira para entender isso é, se você assistiu o curso de Pedro sobre realidade restrita, se você tem o que quer dizer, o que é relatividade restrita? Relatividade restrita implica que todos os referenciais que estão andando com uma velocidade ao respeito do outro são, em algum sentido, equivalentes. Então, se você está num trem andando com velocidade v, todo experimento que você faz vai ser igual como você está parado. É por isso que nós fazemos física aqui na Terra, que está andando com velocidade com respeito a outros planetas, e não percebemos a velocidade da Terra porque é constante. Agora, eu falei para você, uma carga em andamento vai produzir um campo magnético. Um carga parado não vai. Mas você pode usar a relatividade restrita para relacionar um caso com o outro. E, de fato, quando você faz uma transformação de referenciais, indo de uma referencial para outra, o campo elétrico vai misturar com o campo magnético. Então, campo parado, uma carga parada vai produzir um campo elétrico. Um campo em movimento, campo parado, carga parado, vai produzir um campo em movimento, vai produzir um campo magnético. E isso é somente possível se você faz uma transformação, chama de transformação de Lorentz, para mudar de uma referência para outra, o campo elétrico vai trocar para campo magnético. E uma das genialidades do Einstein, ele entendeu que as equações que Maxwell escreveu para campo elétrico e campo magnético foram consistentes com a realidade restrita. Se você supõe que esses dois transformam um para o outro, se você faz transformação de Lorentz. Então, em algum sentido, o campo magnético é o mesmo com o campo elétrico, é só num espaço onde você incorpora todas as transformações da realidade restrita. Não sei se respondi isso. Tá, você perguntou sobre raio. Desculpa, eu não sei seu nome. Desculpa, você perguntou sobre distância. Então, vamos fazer primeiro só... Supor que está em duas dimensões, e este é o x e este y, e quero calcular a distância entre aqui e aqui. Isso, então, tem uma teorema, eu não sei, eu aprendi com o Pitágoras, mas... Então, se você tem um triângulo e sabe esses dois lados, o comprimento do outro lado é a quadrado mais b quadrado. Raiz quadrada é a quadrado mesmo. Então, esse tem duas dimensões. Mas em três dimensões é parecido, é só que você tem no outro também. Então, se você está em três dimensões, tem mais uma direção aqui que seria C. Então, e o ponto aqui é... Então, este é o B, este é o A e também... Não sei como desenhar, mas também tem o C. Então, a distância de origem seria esta distância aqui.
Respondi? Tem outra pergunta? Você tinha uma pergunta? Alguém tinha outra pergunta? A pergunta era com relação a se conforme você vai praticando, entendendo essa física, se ela fica intuitiva para você. Intuitivo o quê? A maneira como você Os números analisa complexos? isso. Fica intuitivo para você ou não? É mais matemático mesmo que ele consegue entender isso? Ainda não entendi. Então, intuitivo no sentido que é trabalhar com números complexos ou intuitiva que é campo elétrico, campo magnético? Isso, em relação aos campos de transformações. Acho que intuitivo não é. Eu acho que, obviamente, tem pessoas que trabalham só com isso, que talvez tenham intuição que eu não tenho, mas para mim, eu aprendi isso, eu entendi mais ou menos as regras, mas não é uma coisa natural, que eu penso que tem que ser assim. Não, não é. Tem outra pergunta? Tá, então vou falar um pouco sobre mecânica quântica. Então, já mencionei que as ondas de luz são compostas de partículas indivisíveis, que carregam uma unidade mínima de momento angular. Então, por que sabemos que são ondas? Então, uma experiência que é fácil fazer se chama dupla fenda. Então, você pode fazer com água. Você tem uma vibração aqui que está produzindo ondas da água. E se você só tem uma fenda, e você tem uma onda aqui, ele vai produzir essas ondas. Porque somente se vai vir esse furo aqui, que vai produzir as ondas aqui, então eles vão estar expandindo desta maneira. Agora, se você tem duas fendas, a onda pode passar aqui ou passar por aqui. Então, ele vai produzir também ondas assim. Em alguns lugares, porque a onda vai ser a soma. Se isso é onda, se chama este fenda 1, fenda 2. Então, Psi1 seria esta onda criada se fosse só a fenda 1, e Psi2 seria se só tivesse fenda 2. Agora, o Psi1 tem essa propriedade aqui, pode ser positivo, também pode ser negativo. Então, essas linhas aqui são quando a onda é positiva, certo? Quando a função psi é positiva. Então, vamos escrever. Verde seria quando é negativo. Certo? Agora, porque é uma soma das duas ondas, quando você tem as duas linhas sendo do mesmo tipo, eles vão adicionar. Então, este vai ser duas vezes o valor aqui. E este verde vai ser duas vezes este valor negativo. Mas quando a cor branca, junto com a cor verde, eles vão cancelar. Por exemplo, este aqui, o psi seria 0 aqui. Então, você tem interferência, se chama interferência, pode ter interferência construtiva desse tipo aqui ou destrutiva desse tipo aqui. E, obviamente, se só está fazendo um experimento desse lado aqui, eu posso induzir que tem essas duas fendas por causa desta propriedade de interferência. Então, o que você vai observar aqui?
vai observar algumas coisas onde que eles constroem, onde a interferência é construtiva, e vai ter outros onde é destrutiva. Então, esse amarelo é onde que tem a onda vai ser zero. Então, pode fazer a conta exatamente o que você vai prever. E quando você faz isso com água, obviamente você vai ver este padrão, mas quando você faz com luz também vai ver este padrão. Mas agora tem outra propriedade de luz, ou de fato as pessoas fazem isso com elétrons e não com luz. Que supõe que você... Então, este para ondas. Você pode fazer com luz, mas também pode ter ondas de elétrons. Então, a vantagem do elétron, o elétron tem uma massa. Então, as frequências e comprimentos de ondas são maiores. E você pode detectar essas ondas de elétrons. E você pode perguntar o que acontece se eu tenho onda de elétrons aqui e ele vai produzir esse tipo de padrão. Agora, se você só tem um elétron, você pode perguntar o que aconteceu. E se tivesse só um elétron, ele ou vai passar por aqui ou vai passar por aqui. Então, tem este paradoxo. Se ele ou passou por aqui ou passou por aqui, como que ele pode interferir com ele mesmo? Então, obviamente, tem interferência, porque se tem interferência construtiva e destrutiva, você pode verificar, mas também tem outro experimento que indica que o elétron é indivisível. Ele ou passou por um ou passou por outro. Então, a maneira que as pessoas... Não é uma explicação, mas é uma teoria que consegue prever os resultados de todos os experimentos, e isso é mecânica quântica. Ele fala que o elétron tem certas propriedades como uma onda, mas também como partícula. Igual como a luz tem certas propriedades como fótons e também como uma onda. E a maneira para explicar isso, é que o elétron e também o fóton é descrito por uma onda, ou chama função de onda. Que é complexo. Que quer dizer que o valor dela não é real. Então, isso tem uma parte real, que eu posso chamar psi real, mas e psi imaginária. Então, parte... Lembra que qualquer número complexo pode ser decomposto em dois números reais, que você define como parte real e parte imaginária desse número aqui. Agora, por que supomos que a função de onda é complexo e não real? Lembra que todas essas ondas aqui são reais. É porque o número complexo tem a propriedade que você pode sempre escrever ele como eu vou escrever assim, e depois eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Então, lembre, quando você tem um número complexo, você pode definir também o conjugado complexo dele. Tem psi, que seria... eu vou chamar... psi real mais i, psi imaginária. Então, este R para real, este para imaginário. Estes são reais. Números usuais. Este é um número complexo. Eu defini para você... semana passada, o conjugado complexo dele, que era
Em vez de 1 mais i vezes o outro, seria 1 menos i vezes o outro. Que tem a propriedade que psi vezes psi estrela é igual a os termos cruzados cancelam, porque um é menos i e outro é mais i. E você tem psi r quadrada. Este é menos i vezes mais i é mais 1. Então, este psi vezes psi estrela é sempre maior ou igual a zero. É um número real e também positivo, ou não negativo. Agora, este objeto aqui, eu vou definir como raiz quadrada deste objeto aqui. Por que não é menos aqui? Porque este é menos i e este é mais i. Então, por causa deste é menos i quadrado é mais 1. Então, essa é uma definição. Igual que eu defini o R aqui, é uma definição, as pessoas gostam de usar essa notação, que é R. Então, essa é a definição dessas duas linhas aqui. Então, este número, que é sempre maior do que ou igual a zero, e é composto, é o soma dos quadrados dos dois componentes reais do psi. Sim, eu ainda não cheguei a... Então, eu escrevi esta fórmula aqui. E agora eu vou explicar a relação entre esta função aqui e a onda. Então, qualquer número complexo, por exemplo, psi, eu sempre pode escrever como, eles chamam um módulo de psi, esta coisa aqui, multiplicado por eles chamam uma fase. Então, este é módulo. E este aqui se chama fase. Então, isso é propriedade, não tem que ser uma onda, esta é propriedade de qualquer número complexo. E esta fase tem a propriedade que, se você faz o conjugado complexo dele, este é igual, lembra, o conjugado complexo só troca i para menos i. E porque esses têm sinal oposto, este é igual a 1. Então, a fase tem a propriedade que o módulo dele é 1. Então, exponencial i alfa, o módulo dele é 1. Sim? Eu vou chegar à relação com isso, ainda não cheguei a essa relação. Então, qualquer número complexo eu posso decompor em produto de dois termos. Um é o módulo e este aqui é uma fase. E o módulo é definido deste jeito aqui. E a fase é escolhido para, obviamente, ter propriedade que é igual a psi dividido pelo módulo. Então, é fácil verificar que isso aqui tem módulo 1. Porque se faço o módulo disso, eu tenho psi, eu tenho psi sobre psi. Então, agora o inverso, que cada objeto com módulo 1 pode ser escrito como exponencial i alfa, você pode entender desse diagrama de um círculo. Então, o círculo lembro que se este ângulo é alfa aqui, este ponto aqui é cos alfa sem alfa,
E exponencial I alfa é nada mais do que cos alfa mais I sem alfa. Então, o fato que isso é um ponto no círculo, e que os pontos no círculo são todos os pontos com módulo 1, certo? Porque isso aqui é nada mais do que os pontos, se isso é x, isso é y. Os círculos são todos os pontos onde x quadrado mais y quadrado é igual a 1. Então, qualquer objeto com módulo 1 pode ser descrito como um ponto no círculo que está descrito por este ângulo alfa. Então esta fase aqui é o parte que fala para você, essencialmente, o ângulo. Outra maneira para falar isso é que os números complexos se isso é eixo x e isso é y, os números complexos podem ser descritos pelos pontos neste plano aqui, onde este xy vai para o número complexo x mais y. Certo? E esta fase é nada mais do que o ângulo aqui. Então, essa distância aqui é um módulo, e este ângulo aqui é a fase. Então, para qualquer número complexo, eu posso decompor-lo num módulo e uma fase. Está claro? Agora, qual é o significado físico dessas coisas? Então, se alguém dá para você uma onda, eu falei para você que antes campo elétrico era sempre real, nunca tinha a onda complexo. Agora, para sistema do som, o valor da onda aqui, que obviamente é real, era igual à pressão. Então, na mecânica quântica, o módulo aqui é a probabilidade. Ou mais precisamente, o módulo quadrado é a probabilidade. Então, se você tem uma onda de elétrons, ou uma onda de luz, este psi vai ser complexo, em geral. Mas o módulo de psi vai ser real e vai ter esta forma. Vai ter alguns pontos onde é positivo, outros pontos onde é negativo. E os pontos onde é positivo e negativo vai ser relacionado com a probabilidade de achar o elétron aqui. Aí, desculpa, este é o psi. Eu falei para você que psi é sempre positivo, então eu errei. Então, esse tem que ser sempre positivo. Então, pode ser, por exemplo, esse tipo de coisa. Esse é sempre positivo. E este ponto aqui seria o ponto onde é o mais provável de achar o elétron. Então, esta onda, se o elétron está andando, esta onda vai propagar. Então, a probabilidade está relacionada com o módulo. Mas se tivesse só uma probabilidade, não teria possibilidade de ter interferência. Você não pode ter cancelamento se você tem dois objetos que sempre são positivos. Então, se tivesse que definir a regra para somar ondas desta maneira aqui, isso seria natural se você imagina que tem partículas, certo? Psi1 seria a possibilidade de ter uma partícula aqui, Psi2 seria a probabilidade de ter a partícula aqui, então a probabilidade de ter a partícula ou aqui seria a soma das probabilidades. Agora, se fosse uma onda, é diferente, é a soma do Psi e não das probabilidades. Então, por causa desta fase aqui, então isso é igual a Psi1 exponencial alfa 1 mais Psi2. Então, isso deveria ser igual a Psi e alfa. Então, essa seria
a regra para somar ondas. Ondas complexos, neste caso. Então, por causa deste fase aqui, existe a possibilidade de cancelar. Então, por exemplo, se Psi1, se o módulo de Psi1 é igual ao módulo Psi2, mas isso é mais 1 e isso é menos 1, eles cancelam. Então, por causa desta fase, existe a possibilidade de ter interferência destrutiva e construtiva. Então, este é o motivo porque as ondas na mecânica quântica têm que ser complexas. Se fossem reais, não teria essa possibilidade de ter interferência. Então, só para repetir, este módulo aqui descreve a probabilidade de achar alguma partícula em algum lugar. Mas por causa desta fase, a informação da onda é mais do que a probabilidade. Ele tem um certo ângulo associado a ele, e por causa desse ângulo você pode ter interferência. Entendi. A informação da onda é mais que a probabilidade? Sim. Então, se a única informação da onda era falar, olha, tem uma probabilidade, por exemplo, maior para achar o fóton aqui do que aqui. Então, se só existe probabilidades, se só existe essa informação sobre probabilidade, não teria possibilidade de ter interferência. Porque se eu tenho, por exemplo, supõe que tenho outra, assim. Então, aqui, o fato de S ser positivo e S ser negativo permite você ter interferência destrutiva. Se só tivesse a quantidade de probabilidade, de fato, nesses dois casos, a probabilidade de achar o fóton aqui é igual. Porque a probabilidade é só um módulo. E o módulo disso é igual ao módulo disso. Então, probabilidades são sempre positivas. Não pode ter probabilidade negativa. Então, não existe de ter interferência ou cancelamento se a única probabilidade da onda foi a probabilidade. Então, tem outra, na mecânica quântica, onde tem outra informação, que é este ângulo aqui. Então, essas são as funções de onda, só para não confundir. Este não é uma onda da água, este não é uma onda de luz. Esta é uma função de onda que você usa, por exemplo, para descrever onde está o elétron dentro do átomo. Então, a função de onda é isso. Sim. Qual é a pergunta? Isso, essa é a função de onda, que é um objeto complexo. E ele descreve, por exemplo, onde está o elétron dentro do átomo. Essa é uma função de onda que as pessoas usam, por exemplo, na mecânica quântica. Tá, então essas são ideias de mecânica quântica. Eu só queria falar um pouco sobre por que números complexos são fundamentais na mecânica quântica. Então, na mecânica clássica não precisa, você nunca vai fazer uma medida e medir um número complexo. Professor, então, as ondas, elas são, como você falou, elas são mais do que apenas a probabilidade. As partículas, elas são tecnicamente tudo probabilidade. Sim. E não tem essa fase. Exatamente. Então, as ondas, elas são mais complexas. Sim. Né? Porque Exatamente. tem a probabilidade e o ângulo associado. Sim. Então, quando você faz um experimento para detectar a partícula, você nunca vai poder detectar esta fase. Então, fase você só detecta por causa dessa interferência. Então, você nunca vai poder falar, olha, eu achei um elétron com esta fase. Você vai falar, oh, achei o elétron aqui, eu achei o elétron lá, mas esta fase você nunca vai poder medir no experimento, porque o experimento só mede números reais. Não dá para ter um experimento que vai medir I. Mas por causa que a função de onda carrega esta fase, existe a possibilidade de ter interferência. Então, isso explica os experimentos, mas só indiretamente. Então, este é uma das mistérios, ou eu acho que não é mistério, mas uma coisa que gostaria de entender melhor, é como que a mecânica quântica tem propriedades, as pessoas falam que são não determinísticas, que você não consegue medir diretamente, só consegue observar indiretamente. Então, essa teoria já tem mais que 100 anos, um pouco menos que 100 anos, e está comprovado, no sentido que não tem nenhum experimento que fala que essa mecânica quântica está errada. Mas ainda não entendemos bem o significado físico desta fase. É só
uma propriedade do mundo que não é mensurável diretamente, só indiretamente. Tá bom, tem alguma pergunta? Então, obviamente, para entender isso é só para dar o sabor de mecânica quântica. Acho que no segundo ano de graduação você consegue estudar as equações. Sim? Desculpa? A unidade da função, ela não tem sentido físico quando ela está elevada à primeira ordem. Nesse caso, quando ela estivesse elevada à quadrada, ela teria um sentido físico. Desculpa, você falou unidade? Unidade da função de onda. Então, que a função de onda é complexo, que a parte da fase dele não tem significado físico direto. É isso que eu falei. Unidade, eu usei essa palavra, unidade. Do expoente. Sim, o valor do alfa não dá para medir diretamente. Então, você só pode induzir que existe porque você tem interferência entre duas partículas, por exemplo, neste experimento de dupla fenda. Tá, e tem várias consequências disso que... porque você não pode medir isso diretamente, isso quer dizer que não pode prever com certeza absoluta o que vai acontecer no futuro, porque não sabendo esta fase, tem propriedades do sistema que você não pode prever. Então, o resultado, este gato de Schrödinger é o exemplo típico. Então, você tem um gato e não sabendo a fase desse sistema aqui, dessa função de onda, você não sabe se, por exemplo, o veneno vai entrar na caixa ou não. E se entrar na caixa, o gato está morto. Então, esta fase vai determinar se o gato está vivo ou morto. Então, todas essas propriedades estranhas de mecânica quântica estão relacionadas com a existência dessas fases. Outra coisa é algumas partículas não são estáveis, eles decaem. Então, eles têm uma coisa que chama meia-vida, que quer dizer esperado tempo para 50% dessas partículas decair. Mas meia-vida é só a probabilidade para eles decair. Sabendo exatamente tudo que você consegue saber sobre partículas, ainda não pode prever quando que vai decair. Porque você nunca vai, sem saber essa fase aqui, você não vai poder prever o que vai acontecer com essa partícula no futuro. Tá bom, então essas são propriedades estranhas de mecânica quântica. Tá bom, alguma pergunta? Sim? Não, então a soma, para ele ser... Então você tem... Supõe que Psi1 e Psi2 são iguais, só para simplificar. Então esta soma aqui... vou usar isso. Então isso é igual a Psi1, lembra este cos alfa 1, mais I sem alfa 1. E o segundo vai ser mais... Lembra que isso é igual, então posso tirar isso de tudo. Então isso mais... Então este vem do primeiro termo, e o segundo termo é cos alfa 2 mais I sem alfa 2. Para ser zero, esse termo aqui tem que cancelar esse aqui. Então, como que eles cancelam? Supõe que alfa 1... supõe que alfa 1 é 0. Se alfa 1 é 0, cos alfa 1 é 1, e sin alfa 1 é 0. Então, se alfa 1 é 0, isso vai dar 1, isso vai dar 0. Então, para cancelar, eu preciso que isso seja menos 1, e isso também seja 0. Isso eu posso fazer se alfa 2 é igual a π. Porque, olha o círculo, quando alfa é 0, estou neste ponto aqui. Quando alfa é π, estou aqui. Então, eles cancelam se eles são lados opostos do círculo. Então,
Então, existe a possibilidade de cancelar se eles diferem por π, ou, obviamente, se tem o mesmo valor aqui, eles vão somar, vão construir junto. Tá, tem outra pergunta? Tá bom, antes que esquecer, porque tem chance que vou esquecer até o fim da aula. Então, semana que vem, eu acho que o Lucas não vai estar aqui. Eu sei que o Lucas não vai estar aqui. E eu não vou estar aqui. Então, semana que vem não vai ter nada sábado. Em 2 semanas, o Lucas vai juntar com as pessoas e o Lucas vai enviar para você alguns exercícios sobre esse material. Então, a ideia é que tente fazer os exercícios. Então, você vai receber por e-mail. E depois, em 2 semanas, você pode discutir com ele. Então, é um tipo de... Não é uma prova, mas uma maneira para, ao menos, ter uma ideia de quanto material vocês entenderam e onde que estão as dificuldades. Tá bom. Tá, tem alguma pergunta sobre isso? Sim? Então, para medir isso, não. Porque esse é um número complexo e não tem experimentos. Mas para medir essa interferência, sim. Então, por exemplo, eu já falei para você desse experimento de dupla fenda. Então, o efeito disso vai produzir exatamente esta possibilidade de ter interferência, que é a probabilidade de achar um elétron aqui, não é somente a soma da probabilidade aqui, mas a probabilidade aqui. Então, se não tivesse esta fase, se fosse só isso, o psi seria só a soma, o módulo de psi seria a soma do módulo de psi1 mais psi2. Mas por causa desta fase, existe a possibilidade que a probabilidade de achar uma coisa aqui não é a soma de ter ele passar por aqui e passar por aqui. Porque eles podem, por exemplo, um passar aqui com fases opostas que eles cancelam. Então, a existência desta fase você pode comprovar usando esta interferência. Mas a fase em si, exatamente qual é o valor do alfa, não consegue. Só que ele existe, sim. Essa fase é tipo spin? Tá bom, então qual é a relação entre isso e o spin? Então, não é spin, então esta fase é uma propriedade da função de onda. Agora, onde que está o spin? Tá, então, o spin clássico, então, você pode ter, para o campo eletromagnético, você tem estas ondas com polarização circular e horário anti-horário. Então, você pode pensar que a onda tem um certo momento angular associado a ela. Então, o momento angular, sim, está relacionado com o spin. Então, quando você faz mecânica quântica, então, essa foi uma onda eletromagnética, que está composto de fótons com spin, e se você soma o spin de todos os fótons, vai dar esse momento angular. Agora, você pode perguntar como que eu represento o spin usando essa linguagem aqui. Então, para fazer isso, eu tenho que introduzir funções de onda mais complicadas, onde, como aqui já tirei, mas eu tinha o EX, EY e EZ. Então, esses foram os campos elétricos, que são campos clássicos, não tem nada quântico aqui. Agora, você pode também ter funções de onda que também são desse tipo, que são vetoriais. Então, você pode ter psi-x, psi-y, psi-z. E, neste caso, o spin estaria relacionado com o momento angular, exatamente como no caso do eletromagnético. Mas, se você tem só este psi aqui, sem nenhum... Se não fosse um vetor, este aqui não tem spin. Então, então só com esta função aqui, que é mais análogo do onda da água, não tem spin.
Mas quando você discute a função de onda para o fóton, de fato você precisa de um vetor de funções de onda. E assim você consegue descrever o spin, que é parecido ao spin que eu mencionei para campo eletromagnético. Está relacionado se está andando na direção. Então, isso aqui vai depender da velocidade e ele pode estar na direção horária ou anti-horária que está relacionada com o spin. Então, o spin é uma propriedade quântica relacionada com o momento angular. Então, precisa ter momento angular para realizar isso. Outra pergunta? Se a gente lança um elétron Sim. muito rápido, a criação do campo magnético vai ser da mesma velocidade que o elétron? Ou se ele tiver uma velocidade, por exemplo, relativística? Não. A informação... Tá, então tem duas coisas que estão se confundindo. Tem a onda do elétron, que não anda com velocidade de luz porque o elétron tem massa. Mas tudo bem, você pode excitar para estar perto da velocidade de luz se é muito rápido. A onda eletromagnética é do fóton, não é do elétron. Então, a onda eletromagnética é com velocidade de luz. Então, sim, o elétron vai criar uma onda eletromagnética, mas são ondas diferentes. Então, a velocidade de um não tem a ver com a velocidade do outro. Tá, tem outras perguntas? Tá bom, então na última parte eu vou falar um pouco sobre essas ondas gravitacionais. Então, como provavelmente vocês já sabem, foram detectados recentemente, mas foram previstos já na teoria do Einstein. Então, não foi uma surpresa que eles foram detectados. Realmente foi uma surpresa que demorou tanto tempo para detectar. Mas, obviamente, foi porque o experimento tinha que ser muito delicado. Tá bom, então agora vamos falar um pouco sobre gravitação e depois sobre ondas gravitacionais. Então, é mais um tipo de onda. Outra vez é onda clássica, então não tem nada a ver com mecânica quântica. Mas em vez de estar relacionado com o campo elétrico, o campo magnético, está relacionado com o campo gravitacional. Eu tenho que falar um pouco sobre o campo gravitacional. Tá, então o campo elétrico, lembra, era um vetor. E também tinha Então tem três componentes. Agora, o campo gravitacional é uma matriz. Então, o vetor tem três componentes. Acho que não preciso mais disso. O campo gravitacional, então esse se chama E. O campo gravitacional é uma matriz, que quer dizer um objeto que tem componentes em duas direções. Então, eu vou chamá-lo assim, GXX. Vou explicar depois essa notação. Então, uma matriz 4x4. Vou chamar assim. Onde cada componente dessa matriz tem dois índices, que ou pode ser x, pode ser y, pode ser z, ou pode ser t. Então, uma matriz 4x4. E o que essa matriz fala para você? Ele fala para você
como medir as distâncias entre dois pontos do espaço, de fato, do espaço-tempo. Então, campo elétrico e campo magnético, eles são funções da posição no espaço e do tempo. Mas eles não mudam a definição do espaço-tempo. Aqui, esses componentes aqui, eles mudam exatamente como você mede distâncias entre pontos diferentes. Por exemplo, o GXX, se isso é positivo, ele quer dizer que na direção X, se existem dois objetos, supõe que tem dois objetos que são... Então, supõe que isso é a direção X. Se este valor aqui é não zero, ele quer dizer que se a distância é 1 metro antes e você aumenta o valor de GXX, essa distância vai aumentar. Os objetos não vão mudar a posição, mas a distância vai mudar porque está mudando a sua definição do espaço. Então, a métrica é usada, os componentes aqui são usados para medir as distâncias. Sim? Desculpa? Sim. Então, campo elétrico, campo magnético, eles dependem de onde você está no espaço e onde está no tempo. Mas eles não mudam a sua definição do espaço-tempo. Então, eles só são campos que existem em pontos diferentes do espaço. Esta métrica do G, ele define para vocês distâncias no espaço. Então, se você tem dois objetos aqui e você mede, por exemplo, uma régua que eles têm distância de 1 metro. Se você muda este valor do G, em vez de ser 1 metro, a distância vai ser 1 metro e 1 centímetro. Ou 1 metro menos 1 centímetro, depende se isso é positivo ou negativo. Então, mudando estes campos aqui, vai mudar as distâncias entre objetos no espaço. Então, isso é a teoria do Einstein da realidade geral. Então, usando esta métrica, você consegue descrever deformações do espaço-tempo. E, na teoria do Einstein, a gravitação é nada mais do que deformações do espaço-tempo. Então, você tem um planeta ou Terra, estão virando sobre o Sol, girando sobre o Sol, porque o Sol deforma o espaço-tempo do jeito que o caminho mais curto para a Terra é no círculo. É como você tem, não sei se vocês já viram, você tem um pano e você coloca um objeto pesado no pano, então ele vai criar, vai deformar o pano, não vai ser mais plano, e as trajetórias vão ser esses círculos, em vez de ser só linhas retas. Então, obviamente, se tem, por exemplo, esta mesa aqui, se você vai numa linha reta, você vai continuar indo numa linha reta. Mas se você tem alguma coisa deformando ela, em vez de ir numa linha reta, ele vai fazer um círculo. Então, a teoria do Einstein explica que a gravitação é nada mais do que isso. É uma deformação do espaço-tempo por causa desses objetos com massa. E esta métrica é a maneira como você mede essas deformações do espaço-tempo. Agora, igual como o campo eletromagnético, você pode ter também ondas de flutuações desta métrica. Então, acontece que quando você tem um objeto parado aqui, tudo bem, a métrica não vai mudar. Mas se você tem alguma coisa acontecendo, por exemplo, duas estrelas colidindo, você vai produzir deformações destes campos que vão se propagar. Então, igual com o campo eletromagnético, ele se propaga com velocidade de luz. Essas ondas gravitacionais, se você tem algum evento onde você tem, por exemplo, colisão de buracos negros ou coisa assim, ele vai deformar o espaço, deformar essa métrica e a onda dessa deformação vai propagar, que eventualmente vai ser sentida aqui. Agora, obviamente, dependendo da distância deste evento, o evento tem que ser muito
catastrófico para produzir uma onda que você consegue sentir aqui. Tá, então, qual é a forma dessas ondas? Então, então, não é tão diferente do que os campos eletromagnéticos, mas obviamente tem mais componentes aqui. Então, lembra que esta aqui era só... Eu já tirei. Então, esse seria, por exemplo, Ex é igual a 100. Então, outra vez, a onda está andando em alguma direção. Então, vamos supor que está andando na direção Z. Então, no caso do campo elétrico, teria esta forma aqui se fosse polarização horizontal. Então, neste caso aqui, é parecido, mas os únicos componentes... Então, suponha que está andando na direção Z. Então, por isso eu tenho o Z aqui. Estou andando na direção Z. Os componentes que tem que ser zero são todos esses aqui. Então, G... Aqui lembra que EZ tinha que ser zero, se está na direção Z. Neste caso, todos os Gs com componente Z tem que ser zero. ZZ, ZT... Também TT, sim. Todos esses vão ser zeros, e os únicos que não vão ser zeros são esses aqui. E você pode mostrar que GXX tem que ser igual a menos GYY. Então, a soma de XX e YY tem que ser zero. E isso pode ser... Então, esse seria um tipo GYX é igual. Esse seria um tipo de onda gravitacional. Sim. Por que o T também? O GTT? Repete. Okay. Por que o GTT também é zero? Tá. Então, eu vou falar um pouco sobre este caso primeiro, só para... Então, este E e B tem 6 componentes, certo? Mas eu falei para você que só tem 2 polarizações possíveis, que seria ou vertical ou horizontal, ou, se você quer, horário e anti-horário. Isso tem a ver com o fato que o fóton somente tem 2 spins possíveis, que são... Você pode chamar spin 1, spin menos 1. Então, só existem 2 possibilidades, quer dizer, 2 graus ou 2 maneiras para vibrar um fóton. Então, embora tenha todos esses componentes, eles não são independentes. Então, se você sabe a direção da velocidade do fóton, somente tem 2 possibilidades, ou está polarização vertical ou horizontal. Para o graviton é semelhante. Embora tenha todos esses componentes, eles não são independentes. Então, dependendo da direção da onda, você pode mostrar que todos os componentes podem ser reduzidos para somente 2 possibilidades. Então, as 2 possibilidades, como falei, uma possibilidade é GXX é igual a menos GYY é igual a isso, e estes são zero. E outra possibilidade é GXX igual a menos GYY igual a zero, e este sendo não zero, GXY igual a GYX igual a... Então, o fato que só tem 2 possibilidades está relacionado com o fato que, outra vez, o graviton somente tem 2 graus independentes.
estudando a teoria de realidade geral, não é tão difícil entender porque você somente tem 2 graus, mas é difícil explicar sem saber sobre a realidade geral. Mas é pelo mesmo motivo que o fóton também só tem 2 polarizações. Uma pergunta? Sim. Sim. Então, todos aqui, sim. Então, T, X. Tá, você está perguntando por quê? Então, outra vez, eu posso falar em palavras, mas eu não sei se vai... Tá bom. Então, estes graus aqui, esses componentes aqui são demais. De fato, sabendo a métrica, você tem até mais componentes do que precisa para descrever a física. Então, a física não é descrita pela métrica diretamente, é descrita pela curvatura. Então, a curvatura você pode pensar no pano. Curvatura é quanto curvado este pano é. E, de fato, a curvatura não depende de todos esses componentes do G. Então, alguns desses graus que dependem do T, você pode eliminar só porque a curvatura não depende deles. Então, não depende da direção da onda, mas é porque a curvatura não depende dos graus com dependência do T. Se chama escolha do gauge, mas eu não quero entrar. Tá, então, de fato, os únicos graus que estão andando na direção Z que são realmente físicos são essa possibilidade aqui. Então, tem 2 graus, porque GXX tem que ser igual a menos GYY e GYX tem que ser igual a GXY. Então, só tem esta possibilidade ou esta. Então, este seria o análogo do polarização horizontal e vertical no caso do eletromagnetismo. Então, tem Então, você pode ver, eu vou explicar depois. Você pode ver. Então, a primeira, esta aqui, vai produzir esse tipo de onda. Então, o que você está vendo é, supõe que você tem, esse não é o vídeo do G, porque o G é só uma coisa que você usa para medir distâncias. Então, supõe que você tem um anel de objetos. Então, quando o GXX é não zero, supõe que isso é a direção X e isso é a direção Y. Então, a onda está andando fora da lousa, certo? A direção Z é assim. Então, quando o GXX é positivo, a distância nessa direção vai aumentar. E quando o GYY é positivo, a distância aqui vai aumentar. E por causa deste seno aqui, primeiro você pode ver, quando o GXX é positivo, o GYY é negativo, por causa desse sinal menos. E eles vão, obviamente, flutuar com o tempo, por causa dessa dependência aqui. Então, por isso você tem esse movimento. Uma pergunta? Sim. Falando do que você estava explicando sobre a luz, o próprio campo eletromagnético da luz gera o próprio campo elétrico gera o campo magnético que permite que a luz propague sem o meio. O que permite que a onda gravitacional se propague sem o meio? Tá bom. Então, boa pergunta, deixa eu pensar. É o mesmo motivo. Então, este campo aqui também satisfaz uma equação. Então, eu falei para você, para o campo elétrico-magnético, que se você olha as equações do Maxwell,
se você tem uma variação espacial do E, ele vai produzir uma variação temporal do B e vice-versa. A mesma coisa acontece com esses Gs aqui. Então, se você olha como que eles dependem do espaço e tempo, você vai descobrir que uma variação espacial disso vai gerar uma variação temporal do outro, etc. Então, a equação do Maxwell é muito parecida à equação da gravitação, ao menos no nível onde não tem interações, no nível linear. Agora, uma diferença que talvez seria bom mencionar é que o Maxwell é muito mais simples do que a gravitação, no significante sentido. Se você tem uma onda de fótons, ele vai propagar para sempre. Porque um fóton não carrega carga. Isso quer dizer que a onda não interage com ele mesmo. Porque lembra que a onda do eletromagnético só interage com objetos com carga. E a onda não carrega carga. Agora, a onda gravitacional é diferente. A onda gravitacional carrega energia e a gravitação interage com tudo com energia. Então, a onda gravitacional interage com ela mesma. Por isso, no começo, então, para prever, então, um problema para detectar ondas gravitacionais é que a produção de ondas gravitacionais é muito complicado, porque no começo, quando você tem dois buracos negros, por exemplo, colidindo, eles produzem uma onda gravitacional que interage com ela mesmo. Então, a propagação de uma onda gravitacional é mais complicado. Mas até chegar até nós, a onda gravitacional é tão fraca que ela não consegue nem interagir com ela mesma. Mas no começo é um sistema muito não linear, mas ao menos chama linearizado. No momento que a onda é muito fraca, a maneira que ele propaga é quase idêntica à maneira que o campo eletromagnético propaga. Então, tudo isso foi entendido pelo Einstein já há 100 anos, mas até verificar isso demorou. Tá, então, este seria um tipo de flutuação. Se chama, tem um nome que é plus. Então, este se chama linear plus. Não é nem vertical, nem horizontal, porque não tem nenhum eixo. Agora, o outro é um pouco mais complicado, porque GXY, GXX lembra que muda a distância entre x e x. O GXY vai produzir quando é não zero, o GXY vai fazer uma força para a partícula que está com a direção x, andar na direção y. Então, ele vai torcer o espaço. E aqui, então ele faz esse tipo de movimento. Então não é que ele está só expandindo isso e expandindo isso. Ele está, que está na direção x vai se mover para a direção y e vice-versa. Então essa polarização se chama cross. Então, essas são as duas maneiras que a onda gravitacional se propaga. Este é um tipo de polarização, este é outro tipo. Uma pergunta? Agora, finalmente, você pode também ter polarização circular, igual que fizemos para o eletromagnetismo. Agora, neste caso, você vai fazer GXX mais I GXY. Lembra que isso é igual a menos isso. Então, o GYY não precisa adicionar porque já é menos GXX. Então, esta combinação aqui pode ser igual a exponencial I. Em outras palavras, é igual a A cos.
Então, esse seria o GXX, que também é igual a menos GYY. E esse seria o GXY. Então, você está produzindo uma onda que tem uma parte que é tipo polarização plus e outro que é cross. Ele vai estar, com o tempo, um vai converter para o outro. Tem alguma pergunta? Então, tem alguns filmes, deixa eu ver se eu consigo achar. Onde que estão? Então, primeiro tem do... deixa eu apagar a luz. Então, primeiro é linear, esse seria este aqui, linear plus. E depois o circular, que é este aqui, que está virando. Agora está olhando no eixo Z. Vou ver de novo. Este linear. Tá, então é mais complicado do que eletromagnético, mas dá para escrever, não é segredo. Tá bom. Não tenho nada mais planejado. Então, podemos ter perguntas, posso falar sobre cordas. O que vocês querem? Vamos começar com perguntas. Uma pergunta? Tudo está entendido? Como é que a gente conchega cordas com a gravidade? Tudo bem. Então, eu vou falar um pouco sobre cordas. Tá. Então, deixa-me só resumir antes que... Então, para ondas gravitacionais... Sim. Fala um pouco mais alto. Você poderia voltar um pouco naquela parte sobre quando você fez um gráfico de área de probabilidade que o elétron poderia estar, quando você falou sobre... Mecânica quântica. Isso. Então, sim. Tá bom. Tá, então deixa-me começar falando sobre mecânica quântica. Então, mecânica quântica, os objetos fundamentais são descritos por ondas, mas as ondas são diferentes do que esse tipo de onda, porque é complexo. Então, mecânica quântica chama função onda, onda função. Que tem uma parte real e parte imaginária. Esses são números reais. Então, sempre pode realizar um número complexo como uma soma de dois números reais, onde na soma você tem um i. Então, você pode... Se este é o eixo x e este é o eixo y, você pode pensar que é um número complexo, é nada mais do que x mais i, y. Então, agora, a probabilidade de qualquer número complexo, você pode realizar ele como um número real, sempre positivo, não negativo, multiplicado por uma fase. Então, neste caso aqui, essa distância aqui seria o parte, o módulo, esta aqui.
Então, este objeto, se eu chamo este número complexo como... Este número complexo você pode realizar como o módulo de x multiplicado por uma fase, onde esta fase é por causa deste ângulo aqui. Então, esta é a propriedade de qualquer número complexo. Não tem nada especial sobre mecânica quântica ou ondas. Agora, este módulo aqui está relacionado com probabilidade. Então, na mecânica quântica, sua função de onda implica a probabilidade de achar sua partícula em algum lugar. Então, se estou desenhando psi vezes x, e a função de onda é desse tipo aqui, então ele implica que a probabilidade maior de achar a partícula é aqui, porque o psi é maior. Este é o módulo de psi. E, de fato, é raiz quadrada a probabilidade, não é? E esta fase aqui, que é a fase, não dá para medir num experimento, mas é necessário se você quer ter a propriedade que você pode somar funções de onda e as probabilidades não somam. Tá bom? Você precisa desta fase porque para ter interferência construtiva ou destrutiva, você precisa que tenha a possibilidade de ter cancelamento. Então, se você tem psi igual psi1 mais psi2, este não implica que o módulo de psi é igual ao módulo de psi1 mais... Exatamente por causa desta fase. Então, este é mais ou menos isso que eu falei sobre mecânica quântica. Tem alguma pergunta sobre isso? Tá, então, sobre ondas eletromagnéticos, tem esses vetores, tem várias maneiras para polarizar, e para ondas gravitacionais tem esta métrica. E vários desses componentes não são necessários. Então, para descrever a curvatura, de fato, somente precisa alguns deles, e se a onda está andando em direção z, as únicas componentes da métrica relevantes são esses 4 aqui, que estão relacionados desta maneira. Então, somente tem 2 possibilidades, que são essas posições diferentes, que se você quiser, você pode também combinar numa onda circular, que pode ser descrito usando esse número complexo. Mas esta onda complexo não é uma onda mecânica quântica, é só uma maneira para simplificar a descrição desses 2 tipos de ondas. Sim? Fala mais alto. Curvatura. Para curvatura, precisa mais que 4. Tá, deixa eu tentar lembrar. A curvatura, em princípio, somente tem 2 graus físicos que precisa para descrever a curvatura. Então, isso tem muitos componentes que não são necessários para a curvatura. Agora, dependendo em qual direção esta onda está andando, diferentes desses componentes vão contribuir. Então, porque está andando na direção z, eu posso concentrar nessas. Se estava andando na direção y, eu teria que concentrar em outros. Mas, de fato, sempre tem somente 2 graus que vão contribuir. Então, o espaço-tempo, obviamente, é um vetor. São esses x, y, z e t. Agora, se você quer descrever distâncias, ou... por que tem que ter uma matriz? Tá bom, eu vou explicar de um jeito, não sei se este vai satisfazer você, mas...
Então, já que tinha pergunta sobre distância, lembra que eu falei para você que é R? Então, em 2 dimensões, nós decidimos que a distância entre 2 pontos, ou entre o origem e um ponto no plano aqui, essa distância aqui é raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Se fosse em 3 dimensões, eu preciso também colocar o z quadrado. Então, essa seria a distância entre o ponto 0 e qualquer ponto em 3 dimensões. Agora, supõe que eu estou no espaço-tempo. Então, se você assistiu às aulas de Pedro sobre realidade restrita, você sabe que quando você discute realidade restrita, essas dimensões do espaço vão misturar com as dimensões do tempo. E, de fato, precisa mais um termo aqui, é um menos, que eu não vou explicar por que é menos, mas tem que entender também no tempo. Então, tem estas 4 maneiras que vão, em vez de ser o raio é uma distância em espaço, tem uma quantidade que se chama tempo próprio. E este número aqui, ele define para você a distância entre 2 eventos no espaço-tempo. Um que acontece no t igual a 0, x, y, z igual a 0, e outro que acontece no outro tempo e também em outra posição do espaço. Agora, este objeto aqui é definido num espaço sem curvatura, espaço plano. Então, essa é uma propriedade para o Einstein, se chama realidade restrita. É sem a influência de massas e gravitação. Agora, se você quer descrever isso de uma maneira mais geral, a maneira para descrever isso é usando esta métrica. Então, você define a distância. Em vez de ser x quadrado, vai ser gxx. Eu vou escrever x quadrado. E gy, y quadrada. Também gzz, z quadrada, gtt. Eu vou colocar um mais aqui só porque eu posso supor que gtt é menos 1. Então, esta seria a maneira para escrever isso, se eu suponho que gxx é igual a gy, gzz é igual a 1, isso é igual a menos 1. Mas agora eu posso também pensar em geometrias mais complicadas, onde também tem termos gxy, xy, e gxt, xt, etc. Então, para todo parâmetro que tenho aqui, eu posso ter uma matriz aqui, certo? Então, o valor deste componente de matriz é o componente que você usa para medir a distância entre objetos. Então, por isso eu preciso de uma métrica. Preciso de uma coisa com 2 índices. Porque eu preciso também incluir termos assim, que junta x com y. Então, a métrica mais geral não é só gxx, gy, zzt. Se fosse só isso, teria só 4 componentes do G, como os 4 componentes aqui. Mas porque tem que também permitir esse tipo de coisa, é preciso ter uma matriz aqui. Tem outra pergunta? Tá, nos últimos 5 minutos eu vou falar um pouco sobre cordas. Tá, a ideia de teoria de cordas é que normalmente nós identificamos uma partícula como sendo um objeto pontual. Que você tem um elétron, por exemplo, que está identificado com uma posição no espaço-tempo. Então, essa seria a função da onda de um elétron. Agora, você pode ter outra função de onda para um fóton. Então, E seria para o elétron, F seria para o fóton.
Então, para cada partícula, você teria outra função de onda. Na teoria de cordas, a ideia é que todas as partículas fundamentais são vibrações de uma corda. Pode imaginar como uma corda fechada, só para simplificar isso. Então, igual como uma corda de violino pode vibrar de várias maneiras, esta corda, que é um objeto matemático, pode vibrar em várias maneiras diferentes, e as vibrações diferentes descreveria as partículas diferentes. Então, vibrações diferentes estão relacionados com partículas diferentes. Por exemplo, elétron, fóton, quark, etc. Agora, o tamanho da corda, ao menos nessa teoria, é muito pequeno. Então, ainda, para ter um experimento para medir o tamanho da corda, você precisaria de um experimento com energia muito maior do que as energias que temos agora. Sim. Tá, então tem na teoria de cordas também pode ter cordas abertas. Então, a corda aberta é só uma corda com dois extremos. Então, existem os dois tipos. E modelos diferentes envolvem ou um ou os dois. Tá, então, a ideia básica da teoria é isso, mas se descobre, estudando essa teoria, que ele só é consistente se você modifica a dimensão do espaço-tempo. Então, é uma teoria, tem algumas propriedades interessantes, mas algumas propriedades meio estranhas. Que para ser consistente, em vez de ter só uma métrica com estes componentes aqui, teria que ter, em vez de 3 dimensões espaciais, teria que ter 9 dimensões espaciais. Mas eu não vou entrar nesses detalhes, eu só queria dizer que, na teoria, em vez de ter a função de onda diferente para cada partícula, você só tem uma função de onda. Mas, em vez de ele depender só do x, y e z de t, ele depende de cordas que estão imersos no espaço-tempo. Então, eu vou escrever assim e depois tentar explicar o que quer dizer isso. Então, é só uma fórmula, mas a ideia é que se você tem uma corda fechada, você tem uma posição da corda, que eu vou chamar sigma. Então, sigma seria a posição onde você está na corda, igual como no círculo que você tem um ângulo. Então, sigma vai de 0 até 2π. E fala para você na posição que você está na corda. E a ideia é que a corda está dentro do espaço-tempo e, depende de onde você está na corda, essa vai indicar para você a posição do espaço-tempo. Por isso tem o x, que é uma função do sigma, y, função de sigma, z, que é de sigma. Então, dependendo como que esta corda está imerso no espaço-tempo, ele vai estar descrevendo ou a função de onda do elétron, ou a função de onda do fóton, etc. Ou até a função de onda do graviton. Deixa eu me fechar antes que quebrar esse computador. Então, a ideia básica da teoria de cordas é isso, que você tem, em vez de ter partículas diferentes, cada um descrito por outra função de onda, você só tem um objeto fundamental, que seria a corda, e as vibrações desta corda vão descrever ou elétrons, ou quarks, ou gravitons, etc. Tá. Obviamente, tem muita coisa mais para falar sobre cordas, mas é um assunto mais avançado. Sim.
Então, no modelo, que obviamente não foi verificado, mas neste modelo, sim. Então, toda matéria que nós observamos, ou que nós detectamos, são vibrações diferentes do mesmo objeto. Então, nessa teoria, sim. Se você quer ler um livro que já foi traduzido para português, eu acho que dá para obter no internet, mas é um livro, porque tudo bem, é propaganda sobre cordas, mas tem muita coisa interessante no livro, que você vai aprender não somente sobre cordas, mas sobre a física das partículas. Tá bom, é mais ou menos isso. Eu estou aqui, tem perguntas agora? Ou... Sim. A corda pode vibrar de qualquer maneira. Sim. Ok, mas as partículas muito pequenas, elas têm níveis de energia discretos, ou não? Então, a corda tem, como uma corda de violino, ele pode vibrar, mas ele vai vibrar, por exemplo, a corda de violino, você lembra que tinha, se esses extremos são fixos, só pode ser esses harmônicos, etc. Então, a maneira que ele vibra tem um espectro. Então, sim, a partícula que ele está descrevendo, a massa da partícula está relacionada com esta energia desta vibração. Então, sua pergunta era se... É que a quantidade de energia das partículas é discreta, é específica, mas a maneira como a corda vibra não necessariamente... Então, ela está vibrando, mas também, obviamente, pode estar andando. Então, a velocidade da partícula que está vendo está relacionada com o que a corda está andando. Mas a vibração interna dela vai significar qual tipo de partícula. Então, a massa da partícula vai ser relacionada com a energia daquela vibração. Então, se a corda tem muita energia, ela necessariamente não vai poder andar tão rápido. Se tem muita energia, necessariamente o quê? Não pode andar tão rápido. Não. Então, se tem muita energia e está andando rápido, vai ter ainda mais energia. Então, se você tem um partícula massivo, ele pode andar, não velocidade de luz, mas quase velocidade de luz, mas carrega uma energia enorme. Então, se ele está vibrando rapidamente e está andando também rapidamente, a energia vai ser muito maior, mas não tem limite. Uma corda, ela pode ter um nível de energia não discreto, mas descrever uma partícula com nível de energia discreto. Não, como eu falei, as vibrações internas são discretas, igual como as vibrações de um violino, nota de violino. Outras perguntas? Sim. O que falta para... A última parte para a teoria... aceita como modelo padrão. Falta experimentos. Então, como que falei, modelo padrão, tudo bem, a última peça do modelo padrão foi verificado 5 anos atrás com um acelerador do tamanho de uma cidade. Agora, o problema é que para verificar essa teoria de cordas, usando um acelerador, você precisaria do tamanho de um planeta. Então, mas existe a possibilidade que, usando dados cosmológicos que vêm do universo jovem, que não vêm de um acelerador. Não é que nós estamos construindo energia, é que a energia já existia perto do Big Bang e agora temos experimentos que conseguimos detectar evidências dessas energias maiores. Então, talvez no futuro vai ter alguma evidência indireta da cosmologia que vai indicar isso. Mas nos aceleradores é muito difícil ter evidência direta para cordas, porque a energia é enorme. Então, neste momento é teórico, puramente teórico. Outra pergunta? Tá bom, estou aqui, se a pessoa quer vir para fazer pergunta. Tá bom, então você deve receber um e-mail dentro de uma semana sobre esse entendimento. Não é uma prova, mas seria bom ao menos ter suas respostas para saber quanta informação você conseguiu absorver. Então, acho que daqui a 2 semanas.
Lucas, acho que vai reunir hoje com as pessoas que estão aqui. Tá bom. Obrigado pela presença.